irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Eu estou muito honrado nesta noite por estar aqui na presença de Deus. Não existe outro lugar melhor, meus irmãos, de a gente estar, a não ser a presença daquele que nos chamou, e já foi bem falado aqui esta noite através dos louvores. E ainda mais quero exaltar a Deus, né? Porque nós retomamos, meus irmãos, a nossa construção para a glória de Deus. Amém? Então orem por nós. Você que não pode contribuir, mas orem, meus irmãos. A primeira guerra que se vence, e quando a gente quer vencer na vida, a gente não tem que lutar primeiro aqui. A gente tem que lutar primeiro aqui. Porque é através das regiões celestiais que nós conquistamos, porque já está lá, conquistado por Cristo Jesus. E a gente entra nessa região para tomar posse. Pastor, onde é que está escrito isso? Na palavra do Senhor. O próprio Jesus disse que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Quando Daniel começou a orar, a Bíblia diz que no princípio da súplica de Daniel saiu o quê? A ordem. Saiu a resposta de Deus. Mas foi impedido de chegar porque existia uma guerra travada no reino espiritual. E o reino espiritual, meus irmãos, ele existe. Não é só uma metáfora, uma conjectura, não. Existe. Então, orem por nós, né? Orem. Você que não pode contribuir, ore. Mas você que pode contribuir, faça isso. Porque muito em breve nós estaremos, meus irmãos, com o nosso templo erguido, para que a gente possa executar todos os projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? E quem vai fazer parte desse projeto? Todos vocês, a sua família, os seus filhos, seu esposo. Toda a sua família será fazer parte desse projeto. E estará, aleluia, cooperando com grande obra que Deus executará através de nós, meus irmãos, na face dessa terra. Tenha certeza disso. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quem trouxe Bíblia, diga amém. No capítulo de número 22 do profeta Ezequiel, nós iremos ler apenas, meus irmãos, um versículo da palavra de Deus. Aleluias. Livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 22 e o verso de número 30. Vou esperar todos encontrarem. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Aleluias. E o versículo de número 30. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Tem que ter essa certeza, meus irmãos. Nós vamos morar no céu. Não é porque nós queremos, melhor, não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor nos garantiu isso. Você tem que ter a certeza disso. Aí você pode dizer: pastor, eu que não encontrei ainda. Você vai dizer: eu vou morar também. Em nome de Jesus. Que diz assim a palavra de Deus: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Podeis tomar seu assento em nome de Jesus. Somente este versículo da palavra de Deus. Eu quero, meus irmãos, externar a Deus a minha gratidão pela sua bondade com a nossa vida. E eu tenho certeza, meus irmãos, diante de tudo que nós estamos atravessando,
Deus tem anunciado as suas obras e tem nos feito entender o quanto Ele é bom para conosco. A gente tem provado disso. Nós temos provado, como diz o texto da palavra, diz, provai e vede que o Senhor é bom. Tudo o que Ele faz pensando em mim, Ele faz pensando em você. Tudo que Deus fez, Ele criou o cosmos, Ele criou o mundo. Ele não só criou por criar. Então há tudo uma cadeia dentro da criação que Deus faz, e tudo coopera, e tudo está entrelaçado, é como uma engrenagem. A engrenagem ela só funciona se ela estiver bem encaixado, porque senão ela não faz girar. Então tudo que Deus fez é perfeição mesmo. É algo que o homem não consegue imaginar. É algo que a mente humana ele vai trabalhar, a ciência vai trabalhar, todos vão estudar muito, ainda não vão conseguir chegar. Por isso que Paulo vai dizer, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó profundidade, é outra palavra, ele vai dizer, não há largura, nem comprimento. Não tem como colocar dentro de medidas. Foi cantado aqui. Qual é a idade do nosso Deus? Qual o dia do seu aniversário? Quando Jó estava no seu ápice de sofrimento, Jó questionando muito a Deus, e Deus chama Jó e diz, Jó, eu vou te perguntar só uma coisa, se tu me responder. E quando Jó para e Deus pergunta a ele, onde é que tu estava, Jó? Quando eu lancei os fundamentos da terra. Aí Jó ficou assim, sem saber responder, porque Jó não sabia onde é que estava. Mas Deus, na sua onisciência, já estava, aleluia, no seu conhecimento, tudo aquilo que Jó estava passando e a sua vitória. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é atemporal. E o que é isso, pastor? Ele não está dentro de um tempo. Ele não está dentro do cronos nosso. Ele não está dentro de anos, meses, semanas. Não, dentro de hora. O nosso Deus, Ele está além disso. Quando a gente entende isso, é porque Ele está. O amanhã para Deus, meus irmãos, não existe. Não, pastor, não. Porque Ele é o próprio amanhã. Para Deus, a gente tem porque estamos no Cronos, então a gente tem, hoje é domingo, amanhã é segunda, então o dia vai se passando, daqui a pouco eu fico mais velho e passa séculos. Mas para Deus não, Ele não tem, Ele não está dentro de um tempo. Ele controla todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. Por essa razão, há um texto e um dágio popular que diz assim, o tempo coloca tudo no seu devido lugar. Eu concordo em partes com isso, mas Deus que coloca tudo no devido lugar. Porque não é dar ao tempo, é como diz, deixa a vida levar, que o tempo não, Deus é quem coloca as coisas no seu devido lugar. Claro que para nós, a gente conta os dias, horas, minutos, semanas, meses, anos, séculos, mas Deus é quem coloca tudo no seu devido lugar. E para Deus fazer isso, não é que Deus está esperando tempo nosso, cronos. Não, há um tempo que é o kairos de Deus, e isso é o tempo oportuno de Deus, quando Ele olha em nós, quando Ele vê em nós, aleluia, o tempo certo em nós, na nossa vida, do que nós estamos preparados para receber. Porque eu costumo dizer que tem coisa que, se Deus nos entregar antes dele estar preparado o nosso coração, a gente vai se perder. Por isso que Ele espera em nós uma atitude de entrega, uma atitude de redenção, de arrependimento e entender a sua obra. E quando nós entendemos isso, aí é que nós pensamos, passou um ano para Deus me entregar uma bênção. Mas não é que passou um ano, é que Deus estava esperando que a gente chegasse naquele momento que é o kairos. E o que é isso? Tempo oportuno. Certo dia, Diego, eu disse para Deus assim, Deus, eu queria tanto um carro. Pedi para Ele. E aí certo dia Ele chegou para mim e disse assim, eu não era nem casado. E Ele chegou para mim e disse assim, isso Ele trata conosco. Ele olhou para mim e disse assim, você vai colocar esse carro aonde? Isso comigo. Eu olhei para Deus, eu digo, e eu fui pensando
pensar nessa resposta que Deus me deu. Talvez se a gente pense na hora, a gente está dizendo, mas Senhor, mas eu fui entender o que Ele estava dizendo para mim. E eu fui entender, Ricardo, que muitas das vezes a gente pede coisa atravessando outras. Às vezes a gente clama a Deus, pede ao Senhor, passando por cima da ordem que é para ser seguida. Então o Senhor fala ao meu coração e diz, prepara logo. Isso é comigo, meus irmãos. Isso foi comigo. Prepara logo o lugar, e depois eu te darei, porque tu terás aonde. E aquilo mexeu comigo, Wada. Aquilo ficou martelando, e eu levei uma lição de Deus, porque eu entendi o que Deus estava dizendo para mim. Não é que Deus estava dizendo não, é que Deus estava dizendo, não chegou ainda a hora certa. Não é a hora dele, é a minha. Você não está preparado ainda. Tem algumas coisas no decorrer que precisa ser ajustado para que você receba isso. Porque talvez, meus irmãos, a gente podia lançar fora aquilo que Deus nos deu. Entenda isso. E você vai entender dentro desse texto, tudo que Deus faz é uma coisa perfeita. Ele só procura alguém que esteja disponível para que Ele execute a sua obra. Porque nada não vem de nós, meus irmãos. Nada do que a gente vai executar, a gente vai fazer. Não é porque a gente sabe, não é porque o Espírito de Deus, Ele se encarrega de nos ajudar. Quando eu olho para esse texto que o profeta Ezequiel começou a expressar, depois você em casa medita em todo o contexto que você vai ver. O profeta Ezequiel estava dentro de uma situação tão complicada. E ele vai expressar dizendo que Deus procurou, Deus inspirando ele, eu procurei dentre os homens. Aqui homem não está entrelaçado somente ao sexo masculino, mas a pessoa, alguém. Pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser quem for, homem, mulher. Não, aqui está dizendo, eu procurei alguém para se colocar, refazer o muro e tampar as brechas e pôr na brecha. Mas ele termina dizendo, um texto com a negação, dizendo, mas ninguém eu achei. Quando a gente olha esse texto, e a gente vai olhar Ezequiel, quando foi chamado para o seu ministério, escuta isso que Deus vai falar conosco. Quando Ezequiel foi chamado para o seu ministério profético, ele tinha, meus irmãos, aproximadamente 30 anos. E era exatamente nessa idade que os sacerdotes começavam o seu ministério sacerdotal. Então Deus chama Ezequiel. Ele vivia onde? No exilado ou no exílio da Babilônia. Ezequiel não foi chamado em um cenário favorável. Ezequiel não foi chamado em uma estrutura pronta. Não, Ezequiel foi chamado na Babilônia. Ele profetizou durante 22 anos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, entre o século 6 a.C., ele foi contemporâneo de quem? Do profeta Jeremias, o mesmo que disse, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não passo de uma criança. E o que Deus disse para ele? Não diga isso, porque tudo que eu mandar você dizer, você vai falar. Onde eu te mandar, onde eu te enviar, isso você vai. O que é que Deus está dizendo? Não é a circunstância, não é você, é o chamado de Deus na sua vida. Então eles foram contemporâneos. E se você for olhar a história de Jeremias, Jeremias para muitos não foi um profeta de sucesso, porque não profetizou supostamente vitórias. Jeremias vinha com a palavra, meus irmãos, de conserto, com a palavra de levar o povo ao arrependimento. Ele usou, como foi lido esses dias aqui, ele usou um cinto, ele usou um vaso, tudo isso para mostrar a Israel que eles precisavam ser quebrados, porque eles precisavam cingir os seus lombos para o que Deus ia fazer na vida dele. Então Ezequiel, meus irmãos, ele entrou nesse contexto. Então ele foi contemporâneo de Jeremias, e a Bíblia vai nos informar, meus irmãos, que ele pregava naquela região ali da Palestina. Escuta isso, mesmo ele estando ali no exílio da Babilônia, a Bíblia diz que Deus chamou ele. E a mensagem dele, meus irmãos, do primeiro capítulo até o capítulo de número 24, se você for ler o texto, você vai ver. Do primeiro capítulo até o capítulo de número 24, foram profetizadas a queda de Jerusalém. Foi profetizado, meus irmãos, a advertência do que poderia acontecer se o povo não se voltasse para Deus, se o povo não entendesse o que Deus estava querendo deles. Por isso que eu digo que Deus faz tudo perfeito.
Então Deus estava anunciando, e Ele estava dizendo naquele momento, meus irmãos, olha, vocês precisam entender que Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, mas você precisa entender que Ele quer vocês aos pés dEle. Vocês precisam entender que Ele quer vocês para Ele. Vocês precisam entender que Deus quer vocês ao arrependimento, com o coração contrito e quebrantado. Só que as pessoas não entenderam isso. E quando a gente olha, meus irmãos, lamentavelmente, a Bíblia vai dizer que os homens se deixaram levar pelos seus pecados. A Bíblia vai dizer que os homens se voltaram, e se você for ler no capítulo 22, a Bíblia vai falar que os homens eram sanguinários. No capítulo 22, versículo 9, a Bíblia vai falar que os homens eram caluniadores. A Bíblia vai falar no capítulo 22, 10 e 12, vai falar que os homens eram corruptos. Aleluia, no capítulo 22, versículo 26 e 27, vai falar que as pessoas eram desobedientes, até os sacerdotes entravam na desobediência. Enfim, todo o contexto desse povo, eles estavam sendo guiados para um caminho que Deus estava dizendo, não é por aí que eu quero vocês. Eu quero vocês perante mim, porque a ideia de Deus era restaurar, a ideia de Deus era trazer de volta a alegria do povo, para o povo adorar a Deus, meus irmãos. É como eu sempre digo, isso é princípio de Deus. Se a gente não consegue adorar a Deus, dar a nossa adoração para Ele, a gente vai dar para alguém. Se eu não consigo dar voltar a minha vida para o Senhor, a minha vida será devoltada para outro. Por isso que Paulo disse assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, eu agora viver para mim é o quê? Cristo. O que que Paulo está dizendo? Paulo está falando de uma decisão. Paulo está dizendo, a minha vida agora não vai glorificar mais a ninguém, a minha vida vai glorificar a Deus. A minha vida agora vai adorar ao único Senhor. A minha vida agora vai refletir a Cristo. E é isso que a Bíblia está dizendo. Então Ezequiel está trazendo a mensagem para o arrependimento do povo. Mas entenda isso. Só que as pessoas ainda continuaram mergulhadas no pecado. A Bíblia vai dizer que a nação estava tão terrível, meus irmãos, que até os sacerdotes estavam indo de encontro à vontade de Deus. Eles não estavam praticando a sua lei, e eu fiz questão de notar isso. Eles não tiveram a preocupação de seguir a lei do Senhor, mas eles começaram a criar leis e andar nos seus estatutos, como eles pensavam, da maneira que eles queriam. E agora, um Deus do céu, olhe para cá, isso foi para que você entenda o contexto do texto, para que você grave no teu coração que Deus está falando conosco esta noite. Então é nesse cenário onde o povo está afastado daquilo que Deus quer, que Deus levanta um profeta e diz assim, olha o que Deus está dizendo. Ele procurou alguém. Eu busquei. Está escrito. Eu busquei entre os homens. Eu busquei entre a humanidade, entre essa população, um homem. Para quê? Para estar levantando os muros e se colocar na brecha, porque assim eu não destruiria, porque assim eu não executaria a minha justiça e vocês não veriam a destruição. Não porque Deus é mau, não, mas porque Deus estava querendo alguém, aleluia, para que alguém servisse como remidor, como intercessor por aquele povo, e se colocasse em um lugar em Deus, que pudesse livrar todos os demais daquilo que Deus estava a executar por causa do pecado. E você vai entender isso. Quando eu li esse texto, isso mexeu comigo, e eu comecei a olhar para esse texto. Eu digo, Deus está procurando um homem. Meus irmãos, isso é o texto quem diz. Ele está buscando, ele está procurando um homem. Então olha o que o texto está dizendo para a gente. Deus está procurando um homem. Agora eu fiquei questionando e dizendo, que homem é esse que o Senhor está procurando? Que pessoa é essa? Quais as qualificações dessa pessoa que Deus está procurando? Esse alguém que Deus procura, qual é o ideal que Deus está procurando e para que Deus está procurando? E aí você vai entender isso. Eu peço que você dobre a sua atenção, que eu vou ser bem rápido e sucinto. Se você entender essa introdução, você vai entender o que Deus está falando conosco. Então fica ligado no céu. Quando eu olhei para esse texto, eu vi que Deus estava procurando um homem. Está escrito aí. E eu comecei a conjecturar e dizer, já imaginou se Deus
encontrasse um homem como ele queria, um homem segundo os seus desígnios. Pastor, e é capaz de Deus encontrar em alguém que seja segundo o coração de Deus? É capaz, porque dentro de todas as escrituras sagradas a Bíblia vai falar que Deus achou homens que agradou a Ele. E até hoje Ele procura uma igreja, aleluia, que o agrade, que esteja dentro dos seus desígnios. Para quê? Para que, aleluia, Ele possa estender às outras pessoas aquilo que Ele quer executar sobre as nossas vidas. Quando eu olhei para esse texto, eu me lembrei que Sodoma e Gomorra foi destruído. Muitos pregam e dizem assim: Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do pecado, por causa de tudo que eles estavam cometendo. Mas não só foi por causa disso que eles foram destruídos. Claro, o pecado levou à destruição, mas se Deus tivesse encontrado 10 justos, Abraão começou a orar e disse: Senhor, se tu encontrar 50, ele disse: não destrua. Aí Abraão entrou de novo na presença e disse: Senhor, se tu encontrar 40, ele disse: não destrua. E Abraão foi descendo, reduzindo os números dos salvos e dos justos. Aí ele chegou em 10. Senhor, se tu encontrar 10, tu não vai destruir a cidade. Ele disse: não destruirei a cidade. Abraão procurou e Deus não encontrou 10. Já imaginou, meus irmãos, se tivesse 10 justos naquela cidade? O que Deus não poderia fazer? O que Deus não poderia estender as mãos, aleluia, através desses 10 justos? O que Deus não poderia fazer na cidade? Isso não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Quando eu olho, meus irmãos, e aí você vai entender, quando eu olho, Marcos, para Moisés, quando Deus olhou para Moisés e viu o povo com coração duro, viu o povo sendo desobediente, viu as pessoas caminhando pelos seus próprios caminhos, Deus chamou Moisés, Carlinho, e disse assim: Moisés, esse povo é de dura cerviz. O que é isso? De duro coração. Eles não entendem o que eu estou falando, Moisés. Eles não entendem para onde eu quero levar eles. Eu vou destruir esse povo, Moisés. A Bíblia diz que Deus encontrou em Moisés um intercessor. Deus encontrou em Moisés, vilano, um intercessor. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Moisés se colocou diante de Deus. E Moisés disse: Senhor, não faça isso. Como assim, Moisés? Não se preocupe, eu vou destruir o povo, mas vou fazer de ti uma grande nação. Talvez se fosse hoje, eu e você teria dito: Senhor, mata esse povo mesmo porque é ruim. Mas Moisés não. Moisés entendeu que ele era um intercessor. Moisés entendeu que ele era esse homem que se colocou na brecha para salvar alguém. Então Moisés, diante de Deus, orou e disse: Senhor, o que dirão as nações ímpias, Senhor? O que vão falar os egípcios? Que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos matar aqui em pleno deserto. Senhor, se não for possível livrar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Isso é isso, irmãos, isso mexe comigo, aleluias. Moisés se colocou na brecha pelo povo. Talvez alguém disse: mas pastor, o povo merecia sim. Mas não se trata de merecimento, se trata de graça de Deus e do que Deus pode fazer através de você. Se trata do que Deus pode se trata do que Deus pode depositar em você e através de você estender para os demais. Deus procurou este homem, mas ele não encontrou. Ele não encontrou esse alguém para se pôr na brecha. E quando essa palavra fala, isso fala de intercessor. Isso fala, meus irmãos, de alguém que pudesse estar intercedendo. Isso significa um homem ou uma mulher que estivesse diante de Deus com o coração alinhado com a palavra, com a mentalidade de reino, para que Deus pudesse ali trazer sobre o povo a sua bênção. Aí isso mexe comigo e eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, que tipo de homem é esse que o Senhor procura? Que tipo de homem é esse que o Senhor procurou? Talvez alguém olhe e diga assim: não, mas eu acho que Deus poderia estar querendo alguém que tem status. Não, acho que Deus está procurando alguém que tenha posição, alguém que tenha postura, alguém que fale bonito, alguém que tenha condição, alguém que tem um QI elevado. Não, eu pensei tudo isso. Eu
digo, Senhor, o Senhor estava querendo alguém, um sacerdote, ou um sumo sacerdote? O Senhor estava querendo alguém que fosse poliglota? O Senhor estava querendo alguém que fosse bem instruído? O Senhor disse, não. Eu não estava procurando alguém por status, eu não estava procurando alguém por capacidade, eu estava procurando alguém com um coração alinhado com a minha palavra, que simplesmente se colocasse à brecha e entendesse para onde o caminho que eu queria levar o povo. E eu comecei a olhar esse texto, e eu comecei a analisar, meus irmãos. Eu comecei a ver, aleluia, o que Deus estava querendo. Não era simplesmente, aleluia, alguém que pudesse ter um patamar lá em cima. Não, Deus estava procurando alguém que entendesse os seus desígnios. Pastor, é capaz disso acontecer? Sabe por quê? Sabe por que Deus não estava procurando pessoas que tinham status? Eu vou dizer a primeira característica de um homem que Deus estava procurando e está procurando. É alguém com o coração quebrantado e arrependido diante dele. Sim, eu vou repetir para você nunca mais esquecer. É alguém com o coração quebrantado e arrependido diante dele. Sabe por quê? Porque tem pessoas, aleluia, tem gente, não é por aqui não, lá para Banda de Campina Grande. Às vezes a gente pensa que, não, eu estou aqui porque eu mereço. Às vezes a gente se acha, porque não, eu estou aqui porque eu fiz tudo por onde está aqui. Não! Não, às vezes as pessoas pensam que foram salvas porque foram boazinhas, porque praticaram obras. Não, também não. Nós estamos aqui, Deus nos chamou, Deus está tendo misericórdia de nós pela sua graça infinita. Misericórdia, graça é favor imerecido. Aí eu olho para esse texto e eu aprendo isso. Olha para cá. O povo escolheu Saul porque Saul era um homem que aparentemente era intelectual, um homem sábio, um homem de postura. Então escolheram ele como rei. Deus não interferiu. Escuta isso aqui, você vai aprender o que está aqui no texto. Deus não interferiu. Deus disse, tudo bem, vocês querem um rei? Eu quero ser o vosso rei. Essa é a ideia de Deus. Irmã Sônia, isso é princípio de Deus. Deus nunca quis, nunca foi desígnio de Deus alguém ser um representante dele, para que a gente recorresse a alguém. Não, a ideia de Deus é você ir diretamente a Ele e entender que Ele é o teu rei, que Ele é o teu sacerdote, que Ele é o teu salvador. É Ele, não existe intermediário. Jesus, Ele é esse mediador. Então Ele vai lá, escolheram o rei, o Senhor ficou quieto. É escolha sua. Só que a Bíblia diz que eles começaram a fazer o que era mal. Ele começou a fazer o que era mal perante os olhos de Deus. Mesmo com QI lá em cima, mesmo com toda estrutura, com status, enfim, começou a fazer o que era mal perante os olhos de Deus. Aí agora Deus, olha para cá para você entender o texto. Aí agora Deus chama o profeta e diz, pega um vaso de azeite e vai na casa de Jessé, o belemita, porque de lá eu tenho provido um rei. Aonde, Senhor? Na casa de Jessé? Sim, vai lá. Então quando ele chega lá com um vaso de azeite, todos estão lá, todos, menos um. Está lá Eliabe, está lá Samar, está todos os mancebos. Então ele começa a olhar e ele começa a dizer, Deus, qual é dele, Senhor? Já está preparado o óleo para ser derramado. E vai passando um, quando ele olha para Eliabe, ele olha a estrutura de Eliabe, ele olha o estado de Eliabe. E quando ele olha, ele diz, Senhor, certamente é esse, porque esse tem cara de rei, esse tem jeito de guerreiro, esse homem, olha o porte dele. Então o Senhor brada no coração dele e diz, ô Samuel, você está olhando para a aparência, você está olhando o que está no exterior. Eu, Senhor, veja o quê? Por isso que eu disse que a primeira característica que ele está procurando é um coração quebrantado e arrependido. Deus não está interessado, meus irmãos, nem procurando, aleluia, não é na tua condição, não. Ele está querendo um coração quebrantado e contrito dele, porque a Bíblia diz que um coração contrito, ele não resiste. Estava todos lá, mas é esse, Senhor? Não é. Então ele se assusta, ele diz, como não é? Já passaram vários. E Deus diz assim, não é.
Dá para entender que Deus não estava procurando um homem. Não, pastor, mas eu não tenho tanta estrutura. O Senhor traz uma mensagem como se Deus fosse me levar. Ele pode te levar. Ele pode te levar. Imagine aí um canto que Deus não possa te levar. Não tem. Olha para cá. Aí Deus olha para e diz assim: não é nenhum desses. Aí ele fica preocupado. Aí vai lá para quem? Para Jessé. Ô Jessé, acabou tudo, acabou os mancebos. Ele diz: não, ainda falta um. Um ainda falta. Então a gente não vamos sentar na mesa enquanto esse moço não chegar aqui. Isso é Deus, meus irmãos. Deus, ele é assim. Lá vem Davi. Davi com seu cajadozinho, cheirando a ovelha. Estava cuidando de ovelha. Lá vem Davi com seu cajado. Quando alguém avista ele, os seus irmãos já ficam na expectativa. Eu não acredito que vai ser ele. Não. Nem o pai acreditou que seria Davi. Mas quando Davi entra na porta, aí o eterno Deus que vê lá dentro disse para o profeta: prepara o azeite, porque eis aí o novo rei. Prepara o azeite, eis aí um homem segundo o meu coração. É capaz. É este homem que Deus estava procurando. Pastor, mas Davi pecou, e daí? Mas o coração dele, ele entendia que tudo dele era Deus. O outro queria estar no trono. Davi queria estar perante a arca, porque a arca simboliza a presença de Deus. Saul privava por estar, Davi privava por estar na presença do Senhor. Saul desejava aplausos, Davi não, ele exaltava aquele que é digno de aplauso e de adoração. Sim, era o coração que era intrinsecamente ligado a ele. Saul, quando assumiu, queria que aplaudissem e ovacionassem ele, porque ele matou. Por isso que ele ficou irado quando alguém dizia assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ele queria status, e Deus não está escolhendo o homem por status. Agora olha para cá que eu quero encerrar. O que mais me encanta em Deus, por isso que Deus, a primeira característica é essa: um coração contrito e quebrantado. Davi, quando assumiu o trono, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, levaram a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Primeira coisa que Davi fez: nós não podemos viver sem a arca. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Pode ter ouro, pode ter prata. Quando a igreja entender isso, meus irmãos, é fácil você ouvir e concordar, mas quando você entender isso no teu espírito, quando você dissolver isso no teu espírito, no teu coração, que não é prata, que não é ouro, não, é a presença dele. Quando isso for nas tuas entranhas, desejo de se alinhar com ele, de amar a ele, de correr para os braços dele, isso vai mudar a sua vida. Davi, quando assumiu, disse: não vamos buscar a arca. Aí quando Davi vem com a arca, eu acho isso lindo. Quando Davi vem com a arca, aleluia, vai entrando em Jerusalém, a bandeira hasteada, e eles gritam: a presença de Deus está voltando para Jerusalém. A presença de Deus está de volta no meio do povo. Davi não aguenta, Joselito, de tanta alegria. Davi tira aquela roupa de rei, ele pega a estola sacerdotal, um leão fino. Alguém diz: isso é vergonha? Não, é diante da presença dele. A Bíblia diz que Davi começa a bailar, Davi começa a dançar perante a presença de Deus. Até a sua esposa olhando em cima, Mical, e diz: este homem está ficando doido, este homem está perdendo, aleluia, o pudor. O que vão dizer as pessoas? Davi estava importando o que vai dizer as pessoas. Davi só queria estar na presença dele. Oh, levante a sua mão, levante a sua mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Talvez alguém não entenda porque a gente dá glória, porque a gente dá aleluia, porque a gente se alegra, meus irmãos, porque a presença dele que está em nosso meio.
E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar que hoje, não é amanhã, é hoje, Deus está encontrando em você este homem, esta mulher, este jovem, segundo o seu coração, que tem um coração quebrantado e contrito diante dele, porque é através disso que ele vai começar a mover as águas sobre a tua vida. E eu quero liberar essa palavra e dizer para você que os muros serão erguidos. Sim, as brechas, você estará lá tampando as brechas. Aleluia, você vai entender o que é isso, mas na frente a gente vai explicar isso. Você vai estar levantando esses muros, você vai estar tampando essas brechas. Sim, o inimigo não terá mais vez. Todas as vezes que ele olhar para você, olhar para sua família, olhar para o projeto que Deus te deu, ele vai pensar duas vezes, porque não é você, é Deus em você. Porque esta noite ele encontra no teu coração o desejo de adorá-lo, o desejo de servir a Ele com amor. Você pode adorar Ele pelo minuto, faça isso agora. Eu quero concluir esta mensagem, mas antes disso, eu quero ver quem já está entendendo a introdução dessa mensagem. Eu quero ver quando já compreende o que Deus está querendo, quando já está compreendendo que o Espírito está soprando e está falando no teu espírito. Quantos entendem essa palavra? Levante a mão e glorifique e adora Ele pelo menos um minuto. Pelo menos um minuto, adora Ele. Pelo menos um minuto, Yeshua, 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 aleluias. Oh, pelo menos um minuto, eu não aguento. Eu tenho que adorar Ele, a mensagem é essa. Fecha teus olhos e deixa Ele transmitir para você. Ó, Yeshua, Yeshua. Deixa eu ver quem já está entendendo que Ele é digno. Só a igreja. Agora dizendo: Senhor, quebranta meu coração. Deus está me falando que tem alguém orando dizendo: Senhor, quebranta meu coração. Eu quero sentir, Senhor, esta unção, essa presença. Então fecha teus olhos e diz para Ele tudo que está no teu espírito. Então fecha teus olhos e começa a adorar. Pastor, como é que se adora Ele? Do teu jeito, do teu modo. Não tem fórmula, não tem técnica, não. Se der vontade de dizer eu te amo, diz eu te amo. Se der vontade de dizer glória a Deus, diz glória a Deus. Se der vontade de você chorar, chora. Adore, mas adore com intensidade a Ele. Não perca esta oportunidade, porque nesta noite Ele está levantando alguém. Ele está levantando alguém. Ele está mudando algo. Ele está mudando o seu coração. O Espírito Santo de Deus está me dizendo, bem baixinho para a gente ministrar isso aqui. O Espírito Santo está me dizendo: aleluia! Você que tem dificuldade de liberar o perdão, sim, hoje é a noite de você abrir o seu coração para Ele mover, para Ele te dar um novo coração.
Oh, aleluias. Você que faz tempo que derramou lágrimas na presença de Deus, suas lágrimas secaram. Hoje é noite de Ele trazer um arrependimento sobre teu coração, e lágrimas voltarão para você chorar na presença dEle. Oh, então erga a sua voz e diga: já tem gente sentindo essa unção. Só a igreja, cante isso. O nome dele é Jesus. Você deixou o Espírito de Deus tocar na tua vida, eu tenho plena certeza do que Ele está liberando sobre as nossas vidas esta noite. Escuta mais um pouco. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, quando Ele procura este homem, Deus procura este homem que seja um intercessor, que seja alguém que se coloque na brecha. Vou muito mais distante, porque eu sei que Deus está falando conosco aqui. Eu quero que vocês só entendam isso. Lembra de Neemias? Neemias estava na corte do rei. Sim. Neemias estava onde? Na corte do rei. Mas quando ele ouviu falar que Jerusalém estava destruída, os muros estavam derrubados, as portas queimadas a fogo, a Bíblia diz que ele disse: eu não posso ficar aqui parado, mesmo dando bem comigo, mas eu não posso ficar aqui, eu tenho que fazer algo. E a Bíblia diz que ele foi até o seu rei, falou do desejo que havia no seu coração, da situação dos seus irmãos. Então a Bíblia diz que o rei pegou cartas, escreveu cartas e mandou que Neemias fosse. E Neemias foi. Quando Neemias chega em Jerusalém, muros derrubados, portas queimadas a fogo, destruição, desolação, Neemias disse: eu me colocarei, eu me disponibilizarei a erguer esses muros, a tampar essas brechas, porque eu sei do que Deus pode fazer. E a Bíblia diz que Neemias começou a trabalhar, começou a juntar materiais de um lado, materiais de outro, e o muro foi se erguendo, Marco. E quando o muro foi se erguendo, Sanbalaques e Tobias olhou para ele e disse: não adianta, vocês não vão conseguir construir esse muro novamente, porque as pedras estão queimadas. E aí a Bíblia diz que isso foi Sanbalaque que falou. Quando Tobias chega, Tobias diz assim, Tobias e Gesem diz: mesmo que ele levante esse muro, vindo uma raposa, vai derrubar tudo. Mas a Bíblia diz que eles não pararam. E foi essa palavra que veio no meu coração hoje pela manhã. Quando Neemias diz: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Recebe isso no teu espírito, porque eu recebo a autorização de Deus para dizer para você: ei, Deus te chamou para uma grande obra. Deus está procurando em você este homem, esta mulher, que se coloque na brecha, que se coloque na disposição, que se
se coloque, que se doe para Ele. Para quê, pastor? Para edificação de muros. E quando se fala de muros, fala de proteção. Sim, alguém para atingir a casa, alguém para entrar na casa, tem que passar pelos muros. Aleluia, e mesmo que o muro estiver em pé, se tiver alguma brecha, ele passa por ali. E Deus te trouxe aqui para dizer: ei, você foi chamado, eu estou procurando você. Para quê? Para você erguer esses muros, tampar essas brechas. Oh, aleluia! Porque o inimigo não vai mais invadir o teu lar, porque o inimigo não vai mais invadir a tua casa, porque o inimigo não vai mais invadir a tua família. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, meus irmãos, nesta mensagem. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Tem alguém entendendo isso aqui, Jesus? Tem alguém entendendo isso aqui, Jesus? Oh, aleluias. Deus está chamando alguém para estar neste lugar. Aleluia, você não pode sair disso que Deus chamou a uma grande obra. Oh glórias, deixa eu te dizer algo aqui de Deus. Esses dias Deus fez algo tremendo. Aleluias. Todos os sabedores que eu tenho 2 sobrinhos. O Cleiton é uma bênção, mas tem o outro que foi criado na igreja, nós ensinamos a ele. Mas ele começou com um namoro e começou a se afastar de Deus. E esses dias o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. E às vezes eu abraço tanta gente, às vezes eu intercedo por tanta gente, que Deus fez me entender que eu precisava tampar uma brecha, Joselito. Deus fez me entender que eu precisava estar nessa brecha. Sim, meus irmãos. E erguei um muro. E eu comecei a descer na oração. Eu comecei a interceder. Eu comecei a me deixar levar para este lugar que Deus queria me levar. E eu comecei a quebrantar o meu coração. Porque eu disse: eu não quero andar, aleluia, por vista. Eu não quero me mover pelas circunstâncias. E a semana passada, o Senhor marcou encontro. E eu peguei algumas irmãs, como a gente tem feito, e visitado algumas pessoas. E eu fui lá na casa. E quando eu cheguei lá, a gente orou. E naquela oração, ele se ajoelhou dizendo: eu quero voltar para Jesus. Eu quero servir de novo a esse Deus. Talvez você não entenda isso, meus irmãos, agora. Mas Deus quer te colocar numa brecha, porque há pessoas que pela tua intercessão, ei, tem alguém que está de pé, porque você está nessa brecha, não sai dela. Oh glórias, oh glórias. Eu não aguento mais, Jesus, eu vou te adorar. Deus está procurando você mesmo. Pastor, mas eu não tenho condição, eu não tenho status, pastor, eu não sei nem falar direito, e daí? Deus está procurando homens, mulheres que se coloquem na brecha, que doem o seu coração para Ele, que se quebrante perante Ele, e que não haja segundo o que você está vendo, mas que você possa agir segundo o coração de Deus. Aleluias. Que você possa agir, olhe para cá, olhe para cá. Que você possa agir segundo o coração de Deus. Eu olho para esse texto e eu quero concluir aqui, meus irmãos. Quando Deus chamou Jonas, Jonas olhou e disse: aquele povo não merece. Povo de dura cerviz. Aí Deus teve que levar ele lá no fundo do mar, para ele entender que Deus não está interessado nas circunstâncias. Deus só quer alguém que se coloque na brecha. Aí quando ele entendeu
entendeu isso, o Senhor dá ordem ao peixe, joga ele lá na beira da praia. E ele joga lá e ele disse: eu entendi. E a Bíblia diz que ele foi lá para Nínive. E ele começou a pregar. E as pessoas começaram a se converter. E os homens começaram a se arrepender dos seus pecados. Olha o que Deus pode fazer, meu irmão, através de mim e de você. Olha o que Deus pode fazer através da igreja, quando se coloca no lugar certo, na brecha da intercessão por almas e por vidas. Deus só precisa, ou melhor, você só precisa entender que Deus quer te levar a este lugar. Deus quer te levantar a este lugar. Não é para você olhar pelo que você está vendo, não é para você andar pelas cinco, é para você andar segundo o que Deus está designando sobre a tua vida. E eu quero que você fique de pé 2 minutos, eu quero concluir esta mensagem. Fica de pé e com olhos fechados, para a gente ministrar isso aqui no teu coração. A jornada, meus irmãos, ela é grande. O profeta diz que Deus está procurando pessoas que estejam em pé para interceder pelo povo. Está em pé, isso sugere o oposto de descanso. Está na brecha, isso sugere que nós teremos que ter esforço, teremos que entender. Às vezes dói, às vezes a gente não vai querer encaixar, porque você vai olhar pelo ótica e você não vai entender nada. Mas se você dá o teu coração para Deus, Deus vai explicar para você. E quando eu olho para esse texto, eu concluo aqui. Está em pé, meus irmãos, está na brecha. Isso sugere persistência e perseverança diante de Deus. Deus procurou alguém que tivesse assim, porque Deus queria restaurar a sorte daquele povo. Levante a sua mão para receber essa palavra em nome de Jesus. A segunda coisa que Deus quer, eu falei que a primeira característica do homem é um coração contrito e quebrantado. A segunda característica é de alguém que entende que não vai ser executado pela tua força, mas pelo poder da oração e da intimidade com Deus. Eu falei aqui de Noé, eu falei aqui de Davi, e por que não ressaltar também aqui esta noite, oh aleluias, a história de Daniel, levado cativo, disse vai morrer, foi para dentro da cova do leão, mas porque orava, porque era intercessor, porque vivia uma vida de intimidade com Deus, os leões tiveram que fechar a boca, os leões tiveram que baixar a cabeça. Sim, até o rei se preocupou, mas ele disse: não se preocupe, rei, porque o meu Deus, ele me livrou dos leões. Se você se colocar nessa brecha, se você colocar neste lugar, recebe essa palavra. Eita Deus, eita Deus, Deus vai arrancar muitos da Babilônia por Deus vai atrair alguém por causa de você. Não é porque você merece, mas porque você está entendendo o propósito dele e está se pondo a brecha. Pastor, tudo isso está escrito, meus irmãos. Veja Noé. Deus viu em Noé um homem justo e livrou ele, a sua casa e a sua família, porque ele entendeu o que Deus disse para ele. Oh, eu quero liberar sobre a tua vida, aleluia. Você é esse alguém que Deus escolheu, você é esse alguém que Deus levantou, você é esse alguém que Deus chamou para se colocar na brecha e interceder, aleluia, e entender o projeto dele, porque através de você, através de você, pessoas só em olhar para você vai ver Deus em você. Pessoas, sei, teus filhos, teu esposo, tua esposa vai começar a enxergar em você alguém que está na brecha, e ele vai entender, a sua família vai entender, alguém vai entender, aleluia, que as tuas orações têm poder,
E porque você se colocou na brecha, o barco ainda não naufragou e não vai naufragar. Oh, não aguento mais, Jesus, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. É este ano, é o ano, Senhor, é este ano onde a tua igreja vai estar na brecha da intercessão. Nós vamos se dispor. Não, nosso descanso é no céu. Sim, quando vida, Senhor, e saúde, vigor e gala, chora, candará, barrácia, nós tivermos, nós vamos dar a ti a nossa vida. Nós só queremos ter, nós só queremos te adorar. Oh, feche seus olhos para a gente adorar o Senhor. Feche seus olhos, você pode falar com Ele agora. Você pode, aleluia, dizer para Ele que você está assim. Pode dizer porque Ele está aqui para quebrantar seu coração, para trazer arrependimento, sim. Aleluia. E para colocar desejo de orar, desejo de interceder. Sim, se entrega, meu irmão, sem reserva a Ele. Diz: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. O profeta Isaías disse isso a Ele. Não tinha ninguém. Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se colocou na brecha e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas tem uma coisa, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito num povo de lábios impuros. Aí Deus disse: tem problema não, Isaías. Se tu tens o desejo de estar na brecha, se tu tens o desejo de, aleluia, de disponibilidade para me adorar, para me servir e seguir os meus desígnios, eu tocarei nos teus lábios, eu restaurarei a tua vida. Tem restauração de Deus para você aqui. Deus não te julga, Ele não te aponta, Ele só quer você perto dEle. Ele só me trouxe aqui, nos trouxe aqui, mas trouxe aqui para te dizer: não largue, não vá para longe dEle, se coloca na brecha. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você veio para adorar, então vamos adorar Ele. Vamos adorar a Ele, vamos adorar a Ele. Vamos adorar Ele na beleza da sua santidade. Oh, glórias. Feche seus olhos para adorar. Esse é o momento de adoração onde Ele te toca. Vamos adorar o Senhor. Sim. Ainda